Para começar, que bom receber a Kiva. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de onde você é, que eu já fiquei sabendo lá no meu canal, mas o pessoal daqui não sabe, e como que você iniciou sua carreira. Ok. Boa noite. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês e quero parabenizar a Visal TV por essa iniciativa de incentivar as manifestações artísticas de todas as áreas. A arte é muito importante para a vida, para que a gente possa ter a alegria de viver e para que a gente possa ter uma vida de contemplação e poder curtir ao máximo esse mundo maravilhoso que o Criador nos presenteou, né? Eu sou de uma cidade chamada Tatuí, que fica no interior do estado de São Paulo, na região de Sorocaba. Sou de uma família bem humilde, eu não diria uma família pobre, porque nunca nos faltou nada. E sou de uma família cristã e uma família humilde. Meu pai e minha mãe trabalhavam e minha irmã mais velha, de vez em quando, ela trabalhava de babá, fazia um bico de babá para o médico do meu pai, para a esposa do médico do meu pai. E de vez em quando ela me carregava junto, eu era criança, eu ia junto. E um dia eu estava lá na casa desse médico e peguei um pedaço de papel e fiquei desenhando. E a esposa do médico viu o meu traço, eu era uma criança, eu devia ter 10, 11, 12 anos, não me lembro. E ela viu que eu tinha potencial, gostou do meu traço e achou interessante. Meus pais eram pessoas simples, que não tinham essa noção de formação artística, né? A gente sempre trabalhou com aquilo que estava mais próximo da gente, né? O que aparecia para a gente fazer. Então, ela perguntou se eu gostaria de fazer um curso de pintura a óleo. E ela foi minha primeira mecenas, foi a primeira pessoa que investiu em mim. E aí, com 12 anos de idade, eu ganhei um curso de pintura a óleo com uma professora, Dona Terezinha. E foi o meu primeiro contato com os pincéis, tintas, solventes, tinta a óleo. E desde o começo eu me identifiquei muito com isso. Me pareceu uma coisa assim que eu já tinha certeza que eu tinha nascido para fazer aquilo. Inclusive eu estive sabendo que a Dona Terezinha, minha professora, ela ainda mora lá no interior, ela está com quase 90 anos e ainda leciona e se lembra de mim. E isso é maravilhoso, porque ela deve ter tido centenas de alunos e ela se lembra claramente de mim. Uau! Uau! Que máximo, hein? Dar aula, né? Dar aula faz bem. E ela tá com quase 90 anos, mais até, né? Como você falou. Sim. E lembra perfeitamente de você. Olha que gracinha. Sim. E outra coisa, muitos artistas plásticos, eles acabam indo para o exterior, né? Para estudar, para se aperfeiçoar. E aí, uns acabam vivendo por lá, se encontrando em algum país fora do Brasil e continuam por lá. Aí eu vou te perguntar se você já teve essa oportunidade de sair do Brasil para estudar ou para expor suas obras. Como é que é? Infelizmente não. Eu tive a oportunidade, a arte me deu a oportunidade de viajar. Eu não teria condições financeiras para isso, mas como eu sempre fui um cara muito privilegiado pela vida, graças a Deus, eu tive a oportunidade, a partir da minha arte, conheci pessoas que novamente me ajudaram e financiaram viagens para mim. Eu não tive a oportunidade de trabalhar como pintor, como artista plástico no exterior, mas eu tive a oportunidade de conhecer os grandes museus e galerias da Europa, dos Estados Unidos, e foi uma realização muito grande para mim, porque eu sendo um rapaz do interior, que não teria condições por conta própria de viajar tanto, a vida me proporcionou isso, pessoas, mecenas, pessoas boas, que gostaram do meu trabalho, me proporcionaram de conhecer coisas maravilhosas que até então eu só via nos livros, como a Capela Sistina, tantos outros museus e galerias na Europa e nos Estados Unidos, que eu tive a oportunidade de ver de perto. Foi deslumbrante para mim, foi uma coisa assim, incrível. Mas assim, não tive a oportunidade de estudar lá fora e nem de trabalhar
lá fora. Eu já tive obras minhas que foram vendidas para o exterior, que foram daqui para lá, mas eu nunca estive lá trabalhando no sentido de pintar ou de estudar. Teve uma época da minha vida que eu me dediquei à tatuagem. Foi uma breve passagem de 25 anos pela tatuagem. Mostra aí, você tem, né, a tatuagem na mão. Você tem aqui Sim. também. Aqui também eu acho Sim, que você tem, hein? Mostra são aí. delas. Tenho no rosto. Eu andei vendo. E... Só um minutinho. E assim, quando eu estive fora, quando eu estive na Itália, eu fiquei um mês lá e eu pude trabalhar como tatuador. E isso foi uma outra fase da minha vida. Os últimos 25 anos eu fui sustentado pela tatuagem. Ficou um tempo lá, só que não era pintura e essas coisas, escultura, desenho. Foi tatuagem, né? Arte na pele. Então, e hoje em dia é uma coisa que depois que eu ingressei para o judaísmo, né, que eu sou um convertido, eu tive que abandonar a tatuagem, porque são coisas incompatíveis, pela lei judaica. E foi o momento que, agora aos 55 anos, eu dei eu me reinventei. Né? Eu deixei uma carreira de 25 anos que me sustentou até hoje para ingressar nesse mundo da pintura, que é o que eu realmente amo fazer. Né? Tudo é pintura. Você pintar quadros, papel, parede, muros, pele, camisa, né? Fazer... Né? Isso tudo é arte. Então você não saiu do seu meio, só que a religião não permite esse lance da tatuagem, realmente. Exatamente. Para mim sempre foi meio difícil essa coisa de tatuar as pessoas. Eu trabalhei como tatuador durante esse tempo, mais por necessidade do que por prazer. E sempre me dediquei, sempre procurei fazer um trabalho com excelência e respeitando a dor das pessoas, mas o fato de causar dor nunca me foi muito... nunca me foi confortável, nunca foi confortável para mim causar dor às pessoas, porque como artista, como eu gosto de coisas belas e trabalho com coisas sublimes, causar dor para uma pessoa, mesmo que seja em nome da arte, para mim é muito agressivo. Então eu estou muito feliz. Não, mas aqui, a pessoa que vai lá se tatuar, ela sabe que vai doer, né? Ou ela chega lá achando que não dói nada. Depende, isso muda de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma resistência muito grande para a dor, que conseguem ser tatuadas por horas a fio e não se cansar e não se estressar. Geralmente, quando a pessoa vai fazer a primeira tatuagem, que eu ia iniciar a pessoa nesse mundo da tatuagem, para mim era sempre difícil saber se aquela pessoa ia ter uma resistência boa ou não. Era como se fosse uma iniciação. Então era um momento que, à medida das primeiras agulhadas que a pessoa ia sentir, eu ia saber qual ia ser a reação, se era uma pessoa muito sensível à dor ou se era uma pessoa com uma boa resistência à dor. Por isso que eu nunca fiz tatuagem. Menino, eu tenho uma história com tatuagem que eu até quis, né? Aí fui no estúdio. Daí, o tatuador, ele é bem famoso e tal, mas ele tava de saída. Aí eu achei que eu ia fazer tatuagem com ele. Ele me deixou com o assistente dele. E aí eu tava na dúvida, o que eu faço. Ele, faz uma ninfa, não sei o quê, uma borboleta, assim, uma mulher com asa. Então tá, legal. Só que eu não tinha gostado muito. Tá, aí eu sentei e eu não sabia nem onde eu ia fazer. Ela, faz no cóccix. Eu no cóccix? Aí fui. Menino, aí ela desenhou. Não desenhou não, né? Ela copiou, né? Copiou, botou ali. Tipo um decalque, pá. Não era artista igual você. Não era artista igual você. Aí foi, pá. Aí eu naquela dúvida. E o negócio era grande, era enorme. Era pegar toda, assim, a minha cintura atrás, né? O cóccix. Quando eu ouvi o barulhinho aqui, eu falei, opa, não quero não. A moça tatuadora me xingou de tudo que é nome. Você não sabe o que você quer, que não sei o que. Eu falei, tanto eu sei o que eu quero, que eu não quero fazer essa tatuagem e não vou fazer. Aí fui embora e ainda fiquei uma semana com aquele negócio, né? Aí fui na piscina, fui na praia e ainda tava lá, né? Pois é, tipo uma tatuagem de rena. Aí eu falei, cara, ainda bem que eu não fiz isso. Porque você tem que... É o seu corpo, né? Você tem que saber o que você está pintando nele. Exatamente.
Eu procuro, quando eu trabalhava com isso, eu procurava entrevistar a pessoa e ter certeza se ela queria aquilo mesmo. Eu nunca visei somente o dinheiro. Para mim era importante que a pessoa fizesse algo que ela pudesse viver em paz com aquilo enquanto ela existisse. Exato. E seria muito soubesse que amanhã ou depois a pessoa iria apagar ou cobrir um trabalho que eu tinha feito, que eu teria me dedicado muito. Mas isso faz parte da minha outra vida, né? Eu sou um cara que eu passei por muitas coisas, muitas etapas na minha vida. Eu já tive vários... fui chamado já como José Xavier, que é meu nome. Fui chamado como Cowboy, que era o meu nome artístico de tatuador. E hoje eu sou Akiva, que é o meu nome judaico, né? O nome que eu adotei para ser reconhecido dentro da minha comunidade. Akiva tem um significado, assim, para quem não sabe? Eu não sei. Ou é a invenção? Pelo que eu estive estudando, Akiva, o hebraico, ele sempre vem de alguma raiz de uma outra palavra, né? Então, assim, Yaakov, que é Jacó, né? Yaakov vem de Ekev, que é calcanhar, porque as escrituras contam que ele saiu agarrado no calcanhar do irmão dele, eram gêmeos, ele e Esaú, e quando a mãe o filho que nasceu primeiro foi Esaú, e Jacó saiu segurando no calcanhar. Então, Akiva tem a ver também com calcanhar. No caso, assim, Ekev pode ser usado também sobre os seus pés, apoiado sobre os seus calcanhares, em pé, né? Eu escolhi esse nome para homenagear um grande sábio do mundo judaico, né? Um sábio que começou a estudar. Ele não era um homem estudado, e aos 40 anos ele começou a estudar. E ele se tornou um grande líder espiritual, um grande mestre, e ele chegou a ter 20 mil, né? 20 mil alunos. Então, como eu estou iniciando essa minha vida de pintor aos 55, iniciando não, eu sempre pintei, mas assim, como profissão, como meio de vida, eu estou começando agora. Então, e como eu comecei a estudar a história judaica e a literatura judaica, e pretendo continuar isso para o resto da minha vida, eu adotei esse nome de Akiva em homenagem a esse grande sábio. Que massa! Uma pessoa que se reinventa. E não tem esse lance de idade. Esse negócio de idade tá aqui, né? Eu acho que idade, cara, é a cabeça. É verdade. Tudo é cabeça. Ó, então, pegando esse gancho da religião, que você é judeu, há muita riqueza nessa cultura. E aí, como é que você faz a ligação da religião e da arte? E também queria que você falasse um pouquinho da filosofia, como é que entra na sua vida, que o seu canal do Instagram é cheio de mensagens filosóficas. Então, como é que a religião entra na arte e depois pula para a filosofia? Ok. A filosofia veio primeiro. Eu sempre fui um cara buscador do mundo espiritual. Desde criança, eu sempre tive uma relação muito íntima com o sagrado. E não é à toa que eu me sinto uma pessoa privilegiada, como se o Criador tivesse um carinho especial por mim, assim, me desse uma assistência particular, né? Como é que a gente chama? Asgarra pratit. É um termo em hebraico que fala que é quando o Criador ele te dá uma assistência individual, ele te enxerga no meio da multidão. E eu sempre fui muito abençoado a minha vida toda, e sempre busquei uma relação com o Criador, com essa energia, essa força que nós costumamos chamar de Deus, essa força criadora, e passei por muitas fés, muitas manifestações de fé, igrejas e cultos e formas de aproximação com o sagrado. Eu fiz parte da ordem maçônica, ainda faço parte, né? Embora eu não seja um membro ativo, mas uma vez maçom, para sempre maçom. E na maçonaria a gente estuda muito sobre filosofia. Então eu tive a oportunidade, já também depois maduro, de entrar em contato com o mundo da filosofia, que eu até então não conhecia. E é incrível, é maravilhoso, né? Eu gosto muito dos pré-socráticos, e gosto muito também de alguns mais recentes, de alguns filósofos mais recentes. Mas
dentro desse contexto da filosofia e do estudo maçônico, existe uma parte dos graus dessa ordem em que você estuda Kabbalah. E eu tive que estudar, fazer um trabalho a respeito do Templo Salomão, do Templo lá de Jerusalém, e aí me entrei em contato com a religião judaica, com a fé judaica e com a cultura judaica, e eu realmente me encontrei dessa forma. Eu senti que a lente que eu estava procurando para enxergar Deus seria essa, com respeito a todas as outras que eu frequentei. Eu tenho amigos cristãos, eu tenho amigos umbandistas, tenho amigos espíritas, tenho amigos de todas as religiões, respeito e amo todos eles, mas a minha lente para enxergar o sagrado, para me relacionar com ele, foi pelo judaísmo. E assim, a relação da arte com o judaísmo tem diversas visões. O judaísmo ele tem muitas linhas de pensamento, né? Não existe uma linha só. A gente costuma dizer que onde existem dois judeus, há três opiniões. Então, assim, a gente diverge em muitas opiniões, mas sem nunca deixar de se considerar irmãos e nunca vendo o outro como um oponente, e sim como uma forma de aprender mais com aquilo que o outro tem para te ensinar, respeitando, né? E, assim, existem desde os mais ortodoxos, os mais devotos, que não tem quadro em casa, não tem nenhuma espécie de figura em casa, de quadros, assim, porque existem partes nas escrituras que falam que a gente não deve imitar a criação, criar nada que seja parecido com o que vive sobre a terra, ou nos mares, ou nos céus. Então, existe essa linha de pensamento. Mas existem também aqueles, inclusive em Israel, existem lojas que vendem pinturas dos grandes sábios, dos mestres que deixaram seu legado de estudos, que estudaram uma vida toda, né, as escrituras para desvendar e deixar para a gente. Então, não é uma questão de adoração nem nada. Quando alguém coloca uma foto de um sábio na sua parede, ele está honrando a memória daquela pessoa, mas ele não vai pedir nada em nome daquela pessoa. Fique bem claro isso. Isso seria uma espécie de idolatria. Então, existem judeus que são consumidores de arte, que incentivam a arte, e existem aqueles que acreditam, têm a opinião de que a arte foi feita para quem não conhece a Torá. Mas a minha forma de ver e de retratar a natureza, eu gosto muito de pintar seres humanos, animais, plantas, tudo que é orgânico. Isso tem a ver comigo. É uma forma de enaltecer e de admirar a natureza, que é uma grande mestra, né? Os grandes... Nossa mãe, natureza. E os mestres da pintura, os grandes mestres, eles sempre se basearam na observação da natureza. O grande artista do universo é Deus, né? Que fez tudo com beleza, né? Desde o sol, a lua, tudo que nos cerca foi feito com beleza e com arte. Então a observação da natureza me traz muita inspiração, e eu costumo pintar as figuras humanas porque é aquilo que me toca o coração. Eu sou apaixonado pelo ser humano, pelas etnias diferentes, por culturas diferentes, então eu tento retratar de uma maneira poética, de uma maneira agradável ao olhar, que leve a pessoa à introspecção, à contemplação daquela arte. Sim. Aqui, vou falando nisso, esse quadro que está atrás de você. Sim. Como é que a gente interpretaria? Esse aqui? Tem com o celular ligado do seu lado, tá dando um... Sim, tá me mandando... Tá dando um delayzinho aí. Tá me mandando WhatsApp bem nessa hora. Esse quadro aqui, que você tá vendo, esse aqui que você está perguntando, né? Sim. Esse aqui tem a ver com
uma obrigação das mulheres judias, que é de acender as velas do Shabat toda sexta-feira à noite. É uma obrigação exclusiva das mulheres. As mulheres no judaísmo, elas são vistas como seres mais evoluídos que o homem. E então, assim, elas têm menos mitzvot, menos obrigações do que os homens, porque o homem é mais instintivo, né? O homem é muito ligado à parte de atração física e a mulher é um ser mais puro. A forma da mulher amar é uma forma mais espiritualizada, mais pura. Então, a mulher, ela tem essa obrigação de acender a vela do Shabat às sextas-feiras. E eu fiz essa homenagem, e aqui é uma mãe que está ensinando para a filha como que se cumpre essa mitzvah. Que massa. Né? Mas por que a mão assim aqui? Quando se acendem as velas de Shabat, na sexta-feira, ao pôr do sol, existe um ritual, existe uma bênção que a mulher recita na hora, e ela cobre os olhos. Em algumas as preces que nós fazemos, a gente costuma também cobrir. Como que eu vou te dizer? É uma forma de dizer que a gente confia em Deus, mesmo de olhos fechados, mesmo sem vê-lo, a gente confia e acredita no poder dele. Então, isso tem um significado muito grande, de que eu confio em Deus com os olhos fechados, porque eu sei que ele vai sempre fazer aquilo que é melhor para mim. Muito bonito. Minha avó tá engraçada, que eu vou falando e aí tem o eco. Eu não estou ouvindo o eco, não sei por quê. Para mim tá perfeito. Ó, você sabe o que aconteceu? Não, eu vou desligar meu telefone para ver se não... O Yuri está aqui do meu lado, que é o meu assistente, meu sócio, meu parceiro. O Yuri que tá com o telefone vendo a live e aí dá o delay. Eu falo aqui, aí chega aí. Tá achando que é isso? Ele está desligando aqui, vamos ver. Desliga isso daí, depois ele assiste. Tá bem. Ó. Melhorou? Melhorou? Vamos ver, eu vou fazer a pergunta agora sobre os pintores e desenhistas preferidos, dos brasileiros aos estrangeiros. Quais são os seus preferidos? Nossa, são muitos. Eu não consigo. Tem três que eu sei: Monet, Van Gogh e o Picasso. Você fala muito. Sim. Olha, eu não tive muito contato com os pintores brasileiros, porque eu nunca fiz um curso de arte, nunca fiz uma faculdade. Eu não sou autodidata porque eu fiz cursos de ilustrador, de pintura, mas então assim, eu tenho poucas referências de pintores brasileiros. Embora eu já tenha visitado a Pinacoteca aqui de São Paulo, MASP, e que tem grandes pintores, né? Tem Benedito Calixto, tem Tarsila do Amaral, tem Adonir Martins, entre outros. Eu gosto muito da Tomi Otaki, que embora japonesa, mas morava aqui no Brasil. Gosto muito do trabalho dela. Ela começou a ser artista plástica, eu acho que na 60 anos, 50, não, depois dos 60. Uau! Artista plástica depois de 60 anos. Aí, outra história também interessantíssima. Mas assim, com relação aos pintores internacionais, eu sempre gostei muito dos renascentistas, por causa dessa minha paixão pela figura humana. Então, desde criança, quando eu folheava livros e via aquelas pinturas da Capela Sistina e tantas outras, de Michelangelo e de outros artistas da época, sempre me fascinou. E eu ficava perguntava assim, como que conseguiram fazer uma coisa tão perfeita numa época que não existia fotografia? Aí, com o tempo, eu fiquei sabendo. Vive se perguntando isso. Como você ficou sabendo? Eles eram sábios. Sim. Muito inteligente. Eles pagavam modelos, pessoas pobres, né, na Idade Média, assim, pessoas que não tinham condições de trabalhar e ganhar muito dinheiro, eles pegavam e a pessoa ganhava por hora para posar, né, sempre naquela mesma hora, para ter aquela mesma luz, e a pessoa ficava ali parada durante horas, para poder servir de referência para o pintor.
Hoje em dia nós temos muitos recursos, temos fotografia, temos internet, então hoje as coisas estão muito mais fáceis. Não, então... mas aqui, minha primeira faculdade foi de artes plásticas, Belas Artes na UFRJ, no Fundão. E aí era muito engraçado, a aula de modelo vivo, eu morria de rir, porque era um rapaz, assim, também pobrezinho, e aí ele ficava de sunga, em pé, assim, no banquinho, e todo mundo no auditório pintando. Mas eu ria. E ele ficava ali horas, já dava uma peninha. Então, também tem isso hoje em dia. Sim. Eu gosto muito de calo. Às vezes nada mudou. Então, as coisas antigas, hoje em dia também. Sim. Porque é importante a observação ao vivo também. Eu lembro que quando eu fiz curso de ilustração, a gente pegava as crianças que faziam curso com a gente e a gente ia ao zoológico para desenhar os animais que estavam em movimento. E isso fazia com que a gente tivesse um olhar fotográfico, que você pudesse captar aquela imagem antes que o animal se movesse novamente, você rabiscar no papel. E aquilo causava o resultado eram desenhos bonitos, porque eram muito rápidos e muito instintivos das crianças. E depois a gente fazia uma exposição e colava tudo na parede, né? Então, eu acho que eu encerrei aqui nas perguntas, hein? Encerrei mesmo, porque a gente já falou de tudo, do seu estilo de pintura. Aliás, que estilo seria o seu, assim? Eu gosto muito do estilo renascentista, mas o meu estilo não é renascentista. E nem chega a ser um hiperrealismo. A minha pintura, ela fica no meio termo entre a fotografia e a ilustração. A pessoa vê de uma forma clara o que eu estou retratando, mas ela percebe as pinceladas, porque é o meu estilo de pintar é esse. Eu não fico muito tempo alisando a pele. Alisando a pele não, tô falando como tatuador. Alisando a tela com o pincel. Eu sou quase que um gladiador assim do pincel. Eu gosto que as minhas pinceladas sejam marcadas. Então, quando eu estou pintando, é como se eu estivesse numa luta com a tela. E isso exige de mim muita concentração e muita dedicação para acertar algum detalhe, principalmente mãos, olhares, tudo que tem que ter expressão. Isso exige bastante observação. Mas eu não sou o tipo de pintor que fica muito tempo nos pormenores e que leva 6 meses para pintar um quadro, que eu acho lindo também. Meus quadros ficam prontos um pouco mais rápidos, porque o meu estilo de pintura é dinâmico. Sim. É isso. E a questão do claro e escuro, claro e escuro, como é que é isso? Do sombreamento? É mais difícil. Sombreamento? Tem diversas técnicas, né? Agora eu estou podendo ensinar também, passar para frente esse legado, essa herança que a vida me concedeu, né, de aprendizado. E todos os cursos que eu fiz, os lugares onde eu passei, eu consegui juntar um bom arcabouço, assim, eu consegui juntar um bom repertório de técnicas que hoje em dia eu me sinto na obrigação de passar para frente. Então, eu gosto de ensinar, eu gosto de passar noções de arte acompanhadas de noções de ética, de noções da vida, porque a vida também é uma arte, viver é uma arte, né? Então, depende muito, a luz e a sombra, elas são determinantes num quadro, qualquer arte que você for fazer. Então, como eu trabalho bastante com encomendas de retrato, eu gosto muito de pintar retratos. Esse aqui, por exemplo, não sei se vai dar para ver. Dá para ver. É o retrato de um amigo meu. Então, a foto vai ser usada como referência, ela tem que ser uma foto boa, uma foto feita
com luz e sombra, uma foto boa. Hoje em dia, as pessoas aparecem às vezes com uma foto feita por celular, uma foto antiga, que a pessoa já morreu, então não tem como tirar uma foto boa, porque houve uma época que quando a família ia tirar uma fotografia, fazer um retrato de família, era um evento. Né? As pessoas se vestiam para isso, existia toda uma dignidade. Com a tecnologia, se tornou uma coisa meio banal. Hoje em dia todo mundo é meio fotógrafo, hoje tem a coisa de fazer selfie, né? Ficou muito fácil. Os filtros que a gente tem à disposição. Então, assim, eu gosto quando a foto de referência ela tem a luz e a sombra bem marcadas, porque elas são determinantes no trabalho. Então, eu começo marcando onde estão os pontos de sombra e os pontos de luz. A partir daí, o quadro vai se desenvolvendo. Demais. Vou fazer uma encomenda para você, hein? Vou dar uma foto boa minha. Quero que você pinte um quadro meu. Ah, garoto. Então sim, tá, eu vou encerrar. Aqui eu vou ter que encerrar, que eu tenho que chamar o meu parceiro aqui do Visal TV. Eu quase falei o programa antigo que eu fazia, mas tudo bem. Tudo passa. E aí te agradeço demais a presença. Quero que você deixe seus contatos. O seu site, o WhatsApp, se você quiser. Ok. Eu agradeço muito a oportunidade. É um prazer poder compartilhar um pouco da minha vida, da minha história. Infelizmente, nós não temos muito tempo, porque eu tenho muitas histórias para contar, eu tenho uma bagagem muito grande de vida, assim, coisas maravilhosas, coisas incríveis que aconteceram comigo, mas eu costumo compartilhar a minha experiência de vida nos pequenos vídeos que eu faço, nos nuggets e nos vídeos de aconselhamento que eu faço, né, nos meus canais. Então, eu tenho um canal que é o Akiva Arte, onde, além de expor o meu trabalho e mostrar como eu desenvolvo os quadros em time-lapse, eu também dou dicas para as pessoas que estão começando, porque assim como eu tive a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu amo, e isso me traz prazer, e eu sei que tem muita gente que é frustrada, que não consegue trabalhar com aquilo que ama, então eu procuro usar a minha experiência de vida para levar um pouco de incentivo e de orientação para essas pessoas. Então, quem quiser fazer perguntas, quem tiver questões, que tem dúvida a respeito de arte, de pintura, de técnica, pode entrar em contato comigo no privado, que eu vou ter o maior prazer de responder. E eu tenho também o Judaísmo em Quadros no Instagram, né? @judaísmoemquadros, que é um canal voltado mais para a arte judaica, né? Então, tem essas duas vertentes aí de arte que eu tenho trabalhado. E tem o YouTube também, o Yuri que está me falando, tem o Akiva Arte no YouTube também, onde tem as palestras que eu dou integrais, porque eu acabo fracionando elas para colocar no Instagram, mas no YouTube, Judaísmo em Quadros, e Akiva Arte também tem as palestras integrais. Tá ótimo, já vou me inscrever. Saindo daqui, eu já vou direto no YouTube me inscrever. Então, Akiva, obrigada. Muito, muito, muito agradeço de coração. E numa próxima oportunidade, a gente vai te chamar de novo para você contar mais um pouquinho da sua história, da sua arte. Sempre tem coisa que falta. É verdade, é verdade. Nossa, eu sou um colecionador de histórias. Maravilha, essas histórias todas. Quero saber, todas não, né? Impossível, mas grande parte dessas histórias eu estou querendo saber. Então tá. Vai ser um grande Obrigada, prazer. valeu mesmo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Valeu.